Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui com o Illustrator, tá? A gente já conversou em aula anterior sobre tipos de imagem digital, né? Que nós temos a bitmap e a imagem vetorial. O Photoshop, como a gente já vem conversando, ele é adequado para que a gente possa trabalhar com imagens bitmap, né? Que é aquela imagem de mapa de pixels, onde os pixels formam todas as imagens, né? Muito comum em fotografia. Tá? A fotografia, quando ela passa a ser digital, seja você escaneando uma foto ou você tirando a foto digitalmente, seja através de celular, de câmera digital e tal, ele forma essa imagem através de pixels, né? A forma vetorial, como a gente conversou, ela é aquela forma que o computador produz através de equações matemáticas, né? Então, relacionado à posição daquele elemento que está na tela, das cores que a gente indica que ele vai ter e por aí vai, tá? Então, esses são os dois tipos. O software adequado para imagem bitmap é o Photoshop. O software adequado para a gente trabalhar com formas vetoriais é o Illustrator, ok? Então eu vou começar um documento novo. A cara é bastante parecida com a do Photoshop, apesar de ter diferença entre as ferramentas, tá? Então quando a gente inicia um documento novo, ele dá aquelas opções para a gente, os padrões de tamanho e tal, né? Os formatos, que a gente também já conversou. Vou pegar um formato A4 aqui, tá? Vou colocar aqui em centímetros, tá? Então o A4 ele tem formato padrão lá 21 por 29,7 centímetros, ou se a gente trabalhar em milímetro, né, que é como a gente costuma medir esse formato, também está aqui. E eu vou iniciar meu documento. Bom, aqui está o documento aberto, então como eu falei, a tela é bastante parecida com a do Photoshop. Modo de navegação é o mesmo, tá? Se você precisar dar zoom em uma imagem, é Ctrl+, Ctrl-, ou através da lupinha, né? A gente vai aumentando, tá? E eu tenho também a ferramenta mão aqui na lupinha, que você pode ou clicar e usar a ferramenta, ou independente da ferramenta que você estiver utilizando, se você segura a barra de espaço, automaticamente vira a mão e você pode navegar aqui com o mouse. Eu uso bastante, tá? Então a navegação é bem parecida com a do Photoshop. Você ainda pode trabalhar o zoom aqui, né? Ele tem as opções, mas daí vai de gosto de cada um, tá? Como prefere utilizar e tal. Então, vou ensinar alguns conceitos básicos aqui. Primeira coisa, o Illustrator ele tem duas ferramentas de seta. Tá? Lá no Photoshop a gente tinha a ferramenta de movimentar, que era para movimentar alguma imagem ou parte da imagem selecionada. Aqui nós não temos ferramenta de seleção. Por quê? Porque a ferramenta de seleção ela serve basicamente para você trabalhar com imagem bitmap, né? Você seleciona a parte daquela imagem, como ela vem todinha junta, né? A foto é uma coisa só. Quando você quer trabalhar, por exemplo, selecionando a pessoa da foto, um objeto da foto, você precisa selecionar para fazer qualquer alteração. Aqui não existe ferramenta de seleção, tá? Existem, na verdade, duas setas e a gente vai falar um pouquinho delas, tá? Antes de falar delas, eu vou desenhar duas imagens primeiro, tá? Duas formas. Eu vou desenhar um retângulo e uma elipse aqui, né? Um quadradinho e uma bolinha, ok? Então aqui eu tenho, lá no Photoshop a gente tinha duas cores, né? A cor de frente, né? A principal, e a background, né? A de fundo. Aqui a gente tem, na verdade, a cor de preenchimento e a cor de traçado, a cor da linha, o contorno do seu objeto, ok? Quando a gente usava lá a ferramenta de forma, essas duas coisas apareciam na barra de opção lá em cima, lembra? Tá, então eu vou selecionar uma cor, vou pegar padrãozão aqui, vermelho, tá? Posso selecionar a cor de contorno traçado ou não, tá? Porque eu posso clicar nela aqui, ó, deixar ela selecionada, né, para ela vir para frente e clicar que eu não quero essa cor. Mesma coisa eu posso fazer com o preenchimento, tá? No caso eu vou deixar sem contorno e com preenchimento vermelho,
Vou desenhar aqui a forma, ok? Normal. Se eu seguro a tecla Shift, ele mantém as proporções dos lados, tá vendo? Aí eu consigo um quadrado perfeito. Sem a tecla Shift, eu fico totalmente livre para fazer a forma, tá bom? Vou fazer com o Shift, para a gente ter aqui um quadradinho perfeito, beleza? Vou desenhar também um círculo. Mesma coisa com o círculo, tá? Eu posso ter um oval de qualquer proporção. Se eu seguro o Shift, eu tenho um círculo perfeito, tá? Então vou desenhar os dois aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, ok? Vamos começar a falar um pouquinho da seta. Seta preta, ela serve para selecionar o objeto, movimentar com o objeto, ou ainda modificar o objeto, tamanho do objeto, apenas tamanho, tá? Não a forma do objeto, ok? O tamanho dele aqui eu consigo alterar. Posso também selecionar esse objeto. Vamos tentar pôr um azul aqui e ver o que acontece. Opa, beleza. Tá? Estava com o objeto selecionado e trabalhei com azul. Reparem que o Illustrator ele até tem aqui camadas, mas a gente não costuma, nesse princípio aqui, utilizar camadas. Tá? Por quê? Porque como eu estou trabalhando com formas vetoriais, ok? Eu consigo trabalhar independente uma da outra. Não preciso ficar separando em camada como no Photoshop. Tá? Também posso trocar a cor dos meus objetos. Aqui, ó. Tá? Então vamos supor, vou pôr um traçado amarelo e vou aumentar aqui a espessura dele. Ok? Tranquilo. Tá, então eu não tenho camadas. Como eu faço se eu quiser que a bolinha fique atrás do quadrado? Eu vou clicar com o botão direito. Eu tenho aqui a opção organizar. Trazer para frente, enviar para trás, recuar e tal. Enviei para trás, pronto. O quadrado vermelho com linha amarela ele está agora à frente da bolinha. Beleza? Isso eu posso fazer a hora que eu quiser. Tá? Esse organizar aqui. Ótimo. Outra coisa. Eu posso selecionar os dois e movimentá-lo. Desculpa. Normal. Tá? Só que se isso é uma ação que vai ser recorrente, toda hora eu vou usar esses objetos juntos ou algo do tipo, eu posso selecionar, clicar com o botão direito e eu tenho a opção aqui, agrupar. Ou seja, se eu selecionar um, automaticamente o outro é selecionado. Tá bom? Tudo isso eu fiz com a seta preta. Ela serve para selecionar basicamente objetos, movimentar ou aumentar e diminuir o tamanho. Basicamente é isso. Tá? Lembre-se, eu tenho esses objetos aqui, eles estão agrupados. Tá? Se eu selecionar um, o outro também é selecionado junto. Se eu quiser desagrupar, clico com o botão direito e vou em desagrupar. Por hora eu não vou desagrupar. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma das funções da seta branca. A seta branca ela seleciona elementos separadamente, mesmo se eles estiverem agrupados. Tá? Ela meio que não se importa, vamos dizer assim, com agrupamentos. Ela identifica objetos separadamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, a seta branca ela serve para modificar a estrutura desses objetos, a forma desses objetos, não simplesmente o tamanho. Então, por exemplo, eu posso pegar a seta branca, pegar esse ponto aqui, ó, reparem que eu estou usando a barra de espaço, tá? Que eu falei para vocês para poder movimentar sem precisar ficar dando Ctrl+, menos, eu acho mais fácil. Ó, aqui eu tenho os pontos âncora. O que é âncora? Imagina aquela brincadeira de ligar pontos. Tá? Então eu tenho 4 pontos, sabe, do almanaque da Turma da Mônica? E eles se juntam aqui. Os pontos que fazem se juntar, imagina o ponto 1, 2, 3, 4. Estou dando esses nomes para eles. Tá? Eles são os pontos âncora. Cada um deles é um ponto âncora. Ou seja, se eu pegar esse ponto e mexer, eu vou ter uma modificação na estrutura dele. Beleza? Aqui. Opa, aqui eu mostrei uma outra coisa sem querer aqui para vocês. E aqui o caminho e tal. Nos pontos âncora, percebam que eu tenho uma bolinha aqui dentro. Tá? Se eu clicar nessa bolinha e mexer, ó, eu tenho um raio que eu estou fazendo o quê? Uma borda arredondada nesse meu quadrado. Ou seja, essa seta ela possibilita um outro tipo de
alteração no objeto, tá? Isso é bastante útil para a gente, obviamente. Beleza? Então eu consigo utilizar separadamente aqui, selecionar separadamente e movimentar. Tá? A gente usa muito a seta branca. Vamos lá. Se eu tiver, eu tenho aqui ferramenta texto, tá? Se eu segurar o Shift, ele mantém proporção. Se eu não segurar o Shift, eu faço o que eu quiser com esse nome, né, que eu escrevi aqui, com esse texto. Tá? Mesma coisa, posso agrupar. Posso selecionar apenas com a seta branca. Tá? Ok. Vamos mudar a cor dele aqui. Vamos deixar branco, com traçado preto e aumentar um pouquinho esse traçado para dar um contraste ok. Beleza? Então esses são os dois objetos principais que a gente tem aqui, tá bom? As duas setas. Agora vamos dar uma avançadinha nisso aqui. Primeiro eu vou desagrupar esses caras para conseguir trabalhar separadamente, ok? Esses já estavam agrupados antes, desagrupei também. Certo. Reparem que o Illustrator, ele tem, automaticamente, ele identifica aqueles pontos âncora. Se eu quiser colocar exatamente na ponta, aqui na interseção de um com o outro, ou seja, exatamente o meio do círculo com a borda, ele acha para mim, tá vendo ali, ó? Interseção, mesma coisa com o meio de uma forma. Então eu consigo, por exemplo, ó, vamos deixar a bolinha um pouquinho menor aqui, colocar ela exatamente no meio do quadrado, tá? O Illustrator ele ajuda a identificar, beleza? Aí eu vou mostrar uma outra ferramenta para vocês, que é essa ferramenta construtora aqui, tá? O construtor de formas. Então eu desenhei um quadrado, eu desenhei o círculo, tá? E agora eu vou vir aqui no construtor de formas. Está bloqueado. Por quê? Porque para eu mexer com o construtor de formas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar as formas que eu quero que, de repente, interajam, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou selecionar as duas aqui, beleza? Agora eu peguei o construtor de forma. Opa, mudou, ele está ativo agora. Se eu der um clique em qualquer uma das duas formas, cliquei. O que o Illustrator fez? Aliás, eu vou tirar antes o contorno do quadrado para ficar mais o traçado aqui, para ficar mais fácil da gente identificar o que está acontecendo, tá? Para o traçado não atrapalhar a gente. Então eu tenho esse quadrado de pontas arredondadas vermelho, tenho o círculo azul exatamente no meio, coloquei lá porque eu quis, poderia estar em qualquer lugar, selecionei os dois ao mesmo tempo, que estão desagrupados. Vou ativar o meu construtor de formas. Se eu der um clique aqui, ó, olha o que aconteceu, o quadrado sumiu. Na verdade, eu fiz um furo dentro... aliás, o quadrado sumiu não, a bolinha sumiu, a bolinha azul. Eu usei a bolinha azul para fazer um furo dentro da minha outra ferramenta. Tá? Aliás, a outra forma. Então eu usei a ferramenta construtora, peguei o quadrado só como referencial e fiz um furo aqui dentro dentro desse objeto aqui. Tá? Ao mesmo tempo que eu posso furar, eu posso... Vou mostrar para vocês e daí eu explico. Então eu vou colocar exatamente aqui, ó, no ponto de interseção, ok? Vou selecionar aqui os dois objetos. Vou pegar a minha ferramenta de construção, tá? Então, ó, se eu, por exemplo, clicar nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer depois, eu vou dar Ctrl Z, tá bom? Então se eu clicar exatamente nessa parte aqui, eu criei um buraco ali, igual eu fiz com a bolinha, beleza? Vou dar Ctrl Z aqui, tá? Opa. Voltou a ser o quadrado com o furo e o furo do próprio quadrado que eu tirei aqui, beleza? Vou selecionar as duas. Agora eu vou fazer diferente. Vou pegar esse construtor aqui,
Vou clicar selecionando com a tecla Alt. Está vendo que virou um menos ali, ó? Se eu fizer isso com a tecla Alt segurada, ao invés de eu rasgar aquele pedaço e esse objeto existir, eu simplesmente abri um buraco. Ctrl Z de novo. Tá? Voltamos até as duas. Mostrar outra funcionalidade. Eu vou clicar, segurar e arrastar, ó, pelas formas. Tá vendo? Eu fiz uma linha entre as três formas. Automaticamente isso virou um objeto só. Ou seja, eu modifiquei aquele objeto, tá? De modo que eu arranquei um pedaço daqui, coloquei aqui e vamos supor que eu vou usar uma palavra aqui, eu soldei uma forma na outra, tá? Então eu começo a ter grandes possibilidades de formas aqui, ok? Vou apagar isso aqui que eu fiz. Vou pegar a ferramenta círculo, quero na cor preta, tá? Vou fazer um círculo perfeito aqui, ou seja, segurei a tecla Shift, beleza? Peguei a seta preta, se eu arrastar, eu movimento. Se eu arrastar com o Alt segurado, eu duplico, beleza? Dupliquei, vou pegar exatamente essa mesma bolinha, ó, vou fazer um pouco menor. E maior aqui a coisa. Tá, assim talvez. Ok? Segurei a tecla Alt, vou arrastar. Se eu seguro a tecla Shift, desculpa, a tecla Alt não, tá pessoal? A tecla Shift. Ó, ele deixa eu ficar em locais ou a 90 graus apenas desse ponto aqui, tá? Ou a 45. É uma maneira de eu, enfim, de eu deixar a coisa mais reta, mais orientada, vamos dizer assim, tá? Então, ó, com a tecla Shift eu vou até o outro lado. Ele já entende que eu estou exatamente na mesma distância de um lado para o outro do objeto, tá? Agora eu vou segurar a tecla Alt, que ela faz o quê? Duplica. Soltei, eu tenho aqui algo parecido com um Mickey, ok? Eu posso desenhar a partir disso, tá? Se eu colocar uma imagem do Mickey aqui, ó, do lado, eu vou conseguindo desenhar esse Mickey com formas. Então lembra que a gente conversou que não existe a possibilidade de eu criar uma foto vetorial? Não dá, a foto é bitmap. As ferramentas de forma do Illustrator e o próprio Illustrator, eles têm a finalidade de quê? De criar imagens e ilustração através de formas, tá bom? Isso é bastante útil para a gente, obviamente, tá? Você consegue criar mascotes, logos, símbolos e por aí vai, tá? Só para ilustrar aqui. Tá lá para trás, vou trazer para frente. Organizar, trazer para frente. Tá? Então eu começo a ter a possibilidade de criar um monte de elementos aqui através. Eu usei simplesmente os recursos das setas, as formas e o texto aqui só para ilustrar, tá? Então apenas esses objetos. E obviamente a ferramenta de construção, né? Eu não soldei esse Mickey, é verdade. Vou tirar aqui o texto. Vou selecionar as três formas. Vou pegar a ferramenta de construção e vou passar pelas três formas. Ele pegou a cor branca, mas não tem problema. É só a gente trocar a cor aqui, tá? Isso aqui é uma coisa só agora. Não são mais três objetos e não são também três objetos agrupados. Isso aqui agora é uma forma só, tá? Através de três formas eu construí apenas uma. Tudo bem? Acho que é tranquilo de mexer, tá? Nesse primeiro momento, nesse primeiro passo. E obviamente a gente tem um exercício para vocês, certo? O Illustrator ele não é difícil de mexer. Creio que pela forma vetorial ser um tipo de forma mais simples do que a bitmap, eu não preciso criar máscaras, eu não preciso selecionar.
Eu não preciso trabalhar necessariamente com as camadas, porque ele entende esses objetos separadamente. Então, agora que vocês já sabem mexer no Photoshop, mexer no Illustrator acaba sendo muito mais simples, tá? Do que aquele monstro que pareceu o Photoshop no começo, tá bom? Quando você salva arquivos, ele salva com a extensão .ia, tá? Então, se eu der o nome de Mickey aqui, vai ficar Mickey.ia. Não é uma imagem, é simplesmente um arquivo do Illustrator, tá? Posso também salvar em PDF e tal, depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas não é o momento agora, ok? Beleza? Depois a gente fala de exportar e como eu trabalho com essas imagens, ok? Detalhe, o que eu faço aqui, lembra de objeto inteligente no Photoshop? Eu posso inserir como objeto inteligente dentro de uma camada lá no Photoshop, tá? Então eu estou trabalhando, vamos supor, estou fazendo um folder ou alguma arte lá para Disney, eu pego, crio essa imagem no Illustrator e posso inserir ela, é como se fosse uma camada, um objeto inteligente lá no Photoshop. Se eu der 2 cliques lá no objeto inteligente, ele abre o Illustrator para eu editar. Tudo bem? Depois a gente avança um pouquinho. Vamos nos limitar a construir formas através das formas, das setas e do construtor de formas. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. Eu acho que já é uma boa introdução de Illustrator e a gente já tem bastante coisa para fazer. Um abraço aí a todos.